É uma bênção estar aqui pra gente. É uma alegria, né? Nós já viemos aqui, eu não sei se que ano, mas já viemos uma festa dos tabernáculos e é uma alegria. Nós chegamos aqui no momento da festa, né? Todo mundo louvando, a presença de Deus forte. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Sandra e Carlinhos. E pra gente é uma alegria estar vindo para a igreja. Eu vim de Belém, como o Carlos falou, né? Da igreja do pastor Edmilson e da pastora Eunice, discípula deles lá. Conheci o Silvio no IM, no Intensivo de Missões de Brasília. E hoje estou aqui, fazendo parte dessa família. Hoje eu passei o dia pensando em vocês e eu fiquei pensando, nossa, como Araguari é muito próximo de nós, né? Como a nossa família está junto e a gente é tão próximo, é tão bom estar junto com vocês. Obrigada pelo convite, viu? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Está na cara que foi ela que se apaixonou por mim primeiro, né? Todo mundo sabe da história. Então, interessante que eu não iria no IEM, eu estava detonado, cansado. O Pablo viria para trazer os certificados que eram liberados através da FAS, nossa faculdade, e falou, ele me chama de tio, né? Não devia, quase da minha idade, me chama de tio. Tio Silvio, por favor, vamos comigo. Falei, não vou, dessa vez eu não vou, porque eu chego lá, eles querem me colocar para ajudar a orar, vai que me chama até para pregar, eu não dou conta de fazer nada. Eu estava muito cansado naquele ano, 2016, e então, para começo de 2017, eu falei para ele, não vou. Aí a esposa dele ia, ela pegou dengue. Falou, não, você tem que ir comigo. Eu falei, eu vou, mas eu vou dormindo daqui até lá. Não conte comigo. E lá tive essa experiência maravilhosa de conhecer a savana. Uma hora eu conto como foi engraçado essa experiência. E eu tentando esconder, guardar dele, né, que eu tinha ficado assim muito impressionado com ela e tal. E vindo, lá desde Goiânia, depois de Goiânia um pouquinho, eu comecei a prestar atenção no outdoor que eu nunca tinha visto, nem. E esse outdoor estava escrito, Hotel Savana, Uberlândia. Eu vi aquilo, falei, que é isso? Aí passava 10 quilômetros, Hotel Savana, seja bem-vindo, Uberlândia. Eu falei, que é isso? E foi esse outdoor de lá até aqui, eu não aguentei, no meio do caminho, falei, eu vou te contar, porque tem muitos sinais que foram mostrados para mim, que dessa eu não escapo. Deus abençoe vocês, uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer a Deus pelas orações de vocês, pelo Carlos, a Sandra, todos os pastores e pastoras. Né? Inclusive, tem um pastor aqui que falou que ganhou na Mega Sena. É o Elton, né? Eu acho... Ele fala que ela que ganhou, mas é ele que ganhou, né, gente? Está na cara. É isso aí. Eu quero fazer mais oração, louvando a Deus. Pode ficar sentado como você está. Senhor, eu quero te louvar mais uma vez por esse tempo tão importante para a tua casa, a tua noiva aqui em Araguari. Esses irmãos tão abençoados. Tantos anos já celebram, ó Deus, a festa dos tabernáculos, que manifesta, Senhor, ó Deus, uma viva esperança da tua volta, da tua glória, Senhor, da tua abundância, do teu perdão, da grande colheita de vidas que está por vir. Eu quero te agradecer. Que o Senhor continue a ministrar a bênção, a paz, a cura, a libertação, toda a visão que o Senhor tem para o seu povo. Porque do seu povo o Senhor é o provedor, o Senhor é o pastor, o Senhor é o pai. Tu és o Senhor do seu povo. E nós queremos celebrar nesses dias com a tua presença. Obrigado por estar aqui de maneira tão amorosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, eu já sei que ontem vocês tiveram uma noite muito especial, com todo o tempo de louvor, oração, testemunho e também com a ministração aqui do pastor Horácio. Graças a Deus por isso. Ele me falou, eu não sei se foi só as festas que ele esteve, mas que nas contas dele foi a 27ª comemoração da festa dos tabernáculos. É 28ª, então ele perdeu uma. Pois é, ninguém é perfeito. Não. Aí eu me sinto um pouco mais velho do que eu já me sinto depois dessa. Que é isso? 28, então, celebrações de uma visão dada para essa igreja,
que é testemunho em toda a cidade aqui. A festa dos tabernáculos é muito conhecida aqui. A igreja manifesta o amor de Jesus através dessa festa e procura ganhar vidas também. Então eu estou muito grato a Deus por estar aqui, já estive aqui em outros momentos. E o tema proposto está aí, vocês já têm celebrado, dai lugar ao novo, baseado no texto sagrado de Levítico 26:10. Se o irmão puder projetar, Levítico 26:10, eu vou ler aqui uma Almeida revista e atualizada. Eu já estava atualizada antes dessas propostas aí, tá bom? Não é que ela foi reatualizada, não. Muito bem, o texto sagrado em Levítico 26:10, vocês já conhecem bem, está escrito: comereis o velho da colheita anterior, para dar lugar ao novo. Tirareis fora o velho. Então, um versículo muito especial. Deus está falando sobre uma abundância de uma colheita, que alimentaria o povo, mas que viria uma colheita muito mais poderosa, muito maior, muito mais abundante, que só comer não era suficiente para acabar com a colheita anterior. Teria que dar um jeito de tirar ela. O que eles fariam, Deus não mexe muito com isso, mas certamente quem foi muito beneficiado eram aqueles que não tinham colhido o suficiente na colheita anterior. Certamente os pobres, as viúvas e os órfãos receberam dessa colheita antiga, porque em Israel havia um princípio de não desperdiçar nada. E esse princípio era mantido. O povo de Deus sabia muito bem usar todas as coisas que Deus lhes dava, e eles não eram irmãos do desperdiçador, de maneira nenhuma. Sabiam distribuir. Mas viria então essa colheita sobrenatural, que seria a nova colheita. E é tão interessante que eu quero ler o versículo anterior, o 9 agora. Depois de tantas coisas maravilhosas que Deus falou, que traria paz à terra, a partir do momento que eles obedecessem a Deus, guardassem os seus estatutos, eles lhes daria paz, e ele habitaria no meio deles. Mas o versículo 9, antes de afirmar essa promessa da colheita, ele diz: para vós outros olharei. Amém? Que coisa fenomenal, eu vou olhar para vocês. Sabe aquela ideia de você está andando, não importa onde você está, não importa a circunstância, e às vezes o seu coração acelera, porque você pode dizer: Deus está comigo. Não importa o que está acontecendo. Essa é a ideia desse versículo. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos. Então no versículo 10, Deus fala: olha, vai ser uma colheita fenomenal. Eu vou abençoar vocês. Mas no versículo 29 ele está falando algo além de coisas materiais, de grãos. Ele está falando: eu vou abençoar vocês, vocês serão fecundos. Deus está falando: eu vou multiplicar vocês. Eu não vou só multiplicar o que vocês têm, não vou abençoar só a semente de vocês. É tão interessante porque realmente o versículo 10 tem que acontecer. Se Deus multiplica as pessoas, se as pessoas se multiplicam, tem que multiplicar então a colheita. Não, uma colheita grande não se justifica a não ser que tenha muitas bocas para alimentar. A grande colheita tem um propósito: alimentar muita gente. Nesse sentido, nós vemos uma ideia profética da multiplicação do povo de Deus. De muitas pessoas se convertendo. E de muitas pessoas que precisariam de assistência. Ele fala: eu vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. É tão interessante que muitas coisas aqui são condicionais. Então eu quero já deixar gravado no coração de vocês essa ideia. A grande colheita, ela tem um propósito. É para atender muita gente. É para socorrer muita gente. É porque, guarda que eu vou te falar, muita gente vai chegar. Então nós precisamos ter muito, nós precisamos prosperar. Porque vamos precisar repartir muito. Amém?
Isso envolve a nossa comunhão com Deus, a nossa experiência com Deus, a nossa paixão por Deus, ao ponto de repartir do próprio Deus com as pessoas. Muito bem, então nós temos aqui essa promessa e eu quero começar compartilhando algo interessante, que eu acho que todos vocês sabem, mas eu vou repetir aqui. Eu quero falar com vocês sobre a safra recorde de milho, soja, arroz e trigo, a grande safra de grãos no Brasil. Que vai chegar até o final do ano, guarde o que eu vou te falar. A safra recorde de quase 300 milhões de toneladas de grãos. Tem um fenômeno acontecendo nessa terra. Pátria amada, Deus ama o Brasil. Deus ama o Brasil. A pandemia veio, nos assolou, arrancou muitas vidas. Mas as vidas estão nascendo de novo. As pessoas estão nascendo no plano natural. E tem uma grande colheita de vidas chegando. E Deus já está fazendo a produção aumentar. 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 Porque Ele não quer ninguém ansioso e desesperado. O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Abra os olhos de vocês. Porque já tem uma grande colheita acontecendo. 300 milhões de toneladas de grãos. A previsão feita em maio de 2022 foi de mais ou menos 271 milhões de toneladas. Mas isso já foi superado. Toda a avaliação de toda a colheita agora está chegando aos 300 milhões de toneladas. Pode ser que passe. Na temporada, na colheita anterior, no ano anterior, nós tivemos uma taxa de 6,2% menor do que essa taxa da colheita de agora. Ou seja, a colheita aumentou do ano passado para cá. A safra anterior, só para a gente entender que é 6,2% menos, a taxa anterior foi de 15,8 milhões de toneladas a menos do que essa safra de 2022. Dentro de um contexto de pós-pandemia. Pátria amada? Dentro de um contexto de pós-pandemia. Pátria amada? Você tem que olhar para tudo que está acontecendo no Brasil. Não pode ser pátria amaldiçoada. Não pode ser pátria difamada. Não pode ser pátria, isso vai doer, desgraçada. É pátria amada. É abençoada, salve, salve. Deus salve a nossa nação. Deus está trazendo uma clareza em relação a uma alta produção, a uma riqueza material, para que nós saiamos de todo o processo de ansiedade e medo que foi imposto sobre nós. Para dizer que Ele é Senhor dessa nação. Ainda que tenha um monstro chamado diabo que está tentando bagunçá-lo. Quando nós olhamos para o mundo espiritual, sempre precisamos perceber que ele interage com o mundo natural, com o plano natural. Então, Deus pegou os agricultores, os trabalhadores, e falou assim para eles, presta atenção, não é para ficar em casa. Não fique em casa. Vai para o campo, vai arar, vai plantar, porque eu vou fazer vocês colherem muito. Não é para ficar em casa. Quem ouve, entende o que o Espírito está falando à sua igreja. Seu coração está acelerando, não fica com medo, não. Os agricultores, ao invés de entrar no ostracismo, de ficar com medo, arregaçaram as mangas e falaram, vamos plantar, vamos semear, vamos com fogo nos olhos, vamos pegar pesado, vamos detonar. Está aí, 300 milhões, uma hiper-ultra safra. A China está babando, Estados Unidos, o mundo está louco para pegar o Brasil.
Algumas ditaduras comunistas estão loucos. Nós precisamos pegar de novo a nossa fatia. Não vamos pegar, não. Chega de roubar nosso Brasil. Chega de espoliar a nação. Eu quero declarar com você, como igreja que ama a nossa pátria, na festa dos tabernáculos, na festa da grande colheita, que ninguém vai mais espoliar a nossa nação, ninguém vai tirar mais um centavo do nosso banco do BDNS para levar para ditaduras comunistas. Nós vamos abençoar o planeta, sim. Nós vamos exportar grãos, sim. E isso constitucionalmente, legalmente. E vamos receber por isso. E vamos continuar produzindo. O Brasil já está alimentando o planeta. Já é um celeiro de alimento planetário, mundial. Agora tem uma outra promessa. Lembra para que eu falei que serve a grande colheita? Para alimentar vidas. A colheita natural fala de uma colheita espiritual. E Deus está mostrando recursos naturais para dizer, eu tenho recursos espirituais para vocês. Vão plantar, vão semear, porque se vocês ganharem vidas, não vai faltar alimento espiritual. Não vai faltar batismo no Espírito Santo. Não vai faltar unção de curar. Não vai faltar libertação de demônios. Não vai faltar do meu poder. Ninguém vai passar fome no reino. Quero que você faça uma ligação com as coisas naturais, com o mundo espiritual aqui. Porque nós estamos aqui dentro de uma visão que foi dada há milênios atrás. Deus falou, se vocês me obedecerem, vocês vão colher tanto que vocês vão ter que tirar o que tem do celeiro para caber a nova colheita. E realmente, se nós acreditarmos em Deus, essa grande colheita vai acontecer. Não só no plano natural. Irmãos, o melhor está por vir. Nós precisamos acreditar no amor de Deus pela nossa pátria. Em um Deus soberano, que conhece muito mais do que eu e você. Muitas coisas nós não estamos entendendo de alguns dias para cá. Mas Deus está cuidando de tudo. Então, eu quero lembrar que Deus falou para os homens do agronegócio. Para os trabalhadores rurais, grandes e pequenos, não fiquem em casa. É hora de trabalhar. Mas Deus está falando também para a indústria, para o comércio, para os informais, para os profissionais liberais. Vão para o campo, vão trabalhar. Vocês vão semear e vocês vão colher. Tem uma bênção sobre o Brasil, é uma bênção de produção. Não é só sobre o agronegócio. Esse país está prosperando, está enlouquecendo as nações, não estão entendendo a recuperação financeira do Brasil. Só tem uma explicação. O sobrenatural de Deus está aqui sobre nós. Olha, só para você entender. Nós temos agora recentemente um dado que nós temos 90 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada. 90 milhões. É mais de 1/3 da nação que estão empregados e trabalhando. Vamos abrir os nossos olhos. O que está acontecendo com essa nação? Essa nação não é a nação dos miseráveis, dos pobres, dos empregados, não. Tem que parar com essa narrativa. Deus está abençoando essa nação. Esse versículo de Levítico está acontecendo aqui e agora. Está acontecendo, temos que abrir os nossos olhos. Não podemos ficar presos nos que amaldiçoam a terra, nos que difamam a terra, nos que difamam o governo atual. 2 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Eu espero que ninguém aqui pare de abençoar o nosso presidente, porque o governo dele não acabou ainda não. Temos que orar pelas autoridades. Temos que orar pelo nosso governo. Por quê? Porque tem uma bênção sobre esse governo. Ele enfrentou uma maldição chamada Covid. Ele tem enfrentado uma maldição chamada corrupção. Ele tem enfrentado uma maldição
chamada ideologia de gênero. Ele tem enfrentado uma maldição chamada ateísmo, que é alimentada pelo socialismo, pelo comunismo. E o Brasil está prosperando. A igreja brasileira está orando como nunca orou. Não tem como esse versículo não acontecer. A igreja brasileira está unida, ainda que tenha alguns irmãos perdidos, que não estão entendendo o chamado de Deus para eles. Ainda estão amaldiçoando esse governo. Estão tentando colocar podres onde não tem podres. E ainda estão apoiando uma proposta que está por vir de um governo que apoia o assassinato de crianças no útero. Um crime. Nós não podemos apoiar criminosos. Se nós obedecermos o Senhor, se nós amarmos o que Deus ama, Levítico é isso, tem uma condição para prosperar, para a colheita acontecer, me obedeçam, guardem os meus mandamentos, guarde a minha vontade, ame a vida, ame a família, ame a sua pátria, ame a sua liberdade. Não abra mão da sua liberdade de expressão, da sua liberdade religiosa. Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Nós não podemos entregar os nossos filhos à ideologia da morte, à ideologia da erotização, à ideologia do ateísmo. Porque o que sustenta a proposta de um governo que quer tomar o Brasil é uma coisa só, é uma negação constante da existência de Deus. Por isso, é uma proposta narcisista, egoísta, hedonista, humanista e em nada cristã, em aspecto nenhum cristão. Mas à medida que somos cristãos, que obedecemos a palavra, que mantemos a nossa cosmovisão cristã, onde Deus está em primeiro lugar. A família é a menina dos olhos do Senhor. A família conforme a ideologia de Gênesis. A família construída por um pai, uma mãe, um homem e uma mulher que vai gerar filhos. Deus vai trazer colheita, Deus vai sustentar o Brasil. Então, olha, deixa eu te falar, uma coisa muito importante que nós temos que continuar orando para que o Brasil continue debaixo dessa bênção. Porque a pior coisa que um homem e uma mulher pode vivenciar é quando você planta alguma coisa e o ladrão vem fazer a colheita. É quando você trabalha, você adquire a sua terra, você conquista o seu território de trabalho, e alguém vem de noite e invade, e entra, e toma, e expulsa você do seu território. O Brasil não pode cair na mão dessas pessoas. Ninguém pode roubar o que você plantou. Você não pode aceitar a ideologia da invasão. Nós temos que abrir os nossos olhos. Eu estou falando sobre uma promessa bíblica. E eu estou dizendo para vocês que tem um milagre acontecendo no Brasil, ainda que eu entendo que nós não mereçamos. Mas 4 anos atrás, a igreja brasileira orou como nunca. A igreja do mundo orou pela igreja brasileira. E Deus deu um golpe na cabeça de um monstro que estava disseminando uma ideologia ateísta, comunista, espoliando a nação. Esse golpe foi bem forte. Ficamos 4 anos sem a imposição desse monstro, que luta contra a fé, luta contra a família, que expolia a nação, que não ama as crianças, que não se importa com a saúde e que não está nem aí com a liberdade, com os direitos fundamentais. Tem 4 anos que nós estamos provando, apesar de uma pandemia, um tempo de liberdade e de prosperidade. Porque o que está acontecendo aqui, eu quero que você abra os seus olhos e você olhe para cá. Isso aqui são sementes. Mas eu não posso plantar minha semente para o ladrão vir roubar ela. Eu não posso apoiar nenhum tipo de ideologia, de governo, de ideia que permite que eu tenha minha terra, eu plante na minha terra e outro vem invadir e pegar ela. Não. Nós estamos na festa dos tabernáculos para ganhar uma visão espiritual. Mas tem um milagre acontecendo no Brasil. Pátria amada? É isso aí. Eu quero declarar em nome de Jesus, baseado em Levítico 26:10, que nós vamos plantar e nós vamos colher.
Nós vamos plantar no nosso casamento. E vamos escolher um casamento feliz. Nós vamos plantar a fé nos nossos filhos. E eles vão amar a família de Deus. Nós vamos plantar a nossa fé em trabalho honesto, em justiça social, em uma visão de ganhar pessoas não convertidas, ajudar e socorrer os pobres, os viciados e os necessitados. E nós vamos colher várias pessoas, e essas pessoas vão ajudar a transformar o Brasil. A noiva do Cordeiro, preste atenção. A noiva do Cordeiro está orando de novo, e ela não pode desistir de orar e de jejuar. Não podemos. Deixa eu te falar o que vai nos ajudar a continuar debaixo de uma grande colheita. Pare de comer um pouco esses dias. Pare de comer um pouco. Tome a decisão de fazer algum tipo de jejum. Guarde a hora certa para você comer. E ore o que você não orou ainda. É isso que nós estamos fazendo. Porque Deus e Jesus, principalmente, Ele é apaixonado pela noiva, pela igreja. Porque Ele quer se casar com ela. Ele quer recebê-la na glória. Ele quer ver ela santa, apaixonada por Ele. E quando essa igreja ora e clama, Ele ouve essa igreja. Porque Ele quer presenteá-la. Ele quer amá-la. Aqui no Brasil tem uma noiva jovem, bela. Ela está aprendendo a começar a orar. Ela está aprendendo a começar a jejuar. Ela está aprendendo a começar a conhecer o poder de Deus. Ela ainda não viu o que Deus quer mostrar para ela. Mas tudo vai começar com a certeza de que Deus está olhando para mim. Que Deus está ouvindo o meu clamor. Que Deus está ouvindo a minha oração. Quando Deus falou essa promessa para os levíticos aqui, eles não sabiam que essa promessa, ela ia levar um tempo e ela exigiria muita guerra para possuí-la. A promessa não era uma promessa mágica. Tinha inimigos na terra que tinham que ser expulsos. Tinham homens idólatras, tinham assassinos de crianças. Tinham homens que eram homens violentos e malvados. Mas Deus prometeu para eles, eu vou levar vocês a fazer uma colheita, vocês vão entrar numa terra maravilhosa, mas tem um caminho de luta para vocês. Tem um caminho de batalha espiritual. O povo chegou nesse lugar? Chegou, mas tinha muita luta, muita batalha para enfrentar. Então, eu quero declarar em nome de Jesus, que a promessa de Deus vai continuar acontecendo no Brasil. E que ela vai ser uma promessa que vai ser consolidada pela oração e pelo jejum do povo de Deus. Que Deus está ouvindo a oração da sua noiva. E realmente nós vamos dar lugar para o novo de Deus. Para algo que não aconteceu no Brasil acontecer. Eu não quero abrir mão da minha fé. Amém? Em nome de Jesus. Então, a promessa de Deus vai acontecer. Em Mateus 6, 25, podia colocar ali para nós. Olha só que interessante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Deixa aí só um pouquinho. Jesus está falando isso para um povo que estava debaixo da escravidão do Império Romano. Eles tinham um problema, sim. Eles tinham muito pouco, os impostos eram altíssimos, era horrível. Ali Deus não garantiu uma grande colheita para eles. Deus garantiu que eles iam ter tudo que eles precisassem. Mesmo debaixo da tirania de um governo e um tempo hostil. E Deus chamou atenção para eles, para algo que é muito importante. Não perder a sua fé. Alguém já disse que a ansiedade é excesso de futuro. É quando alguém olha para o futuro com medo. Ele não tem segurança de nada no amanhã. Alguns já disseram também que a opressão ou a depressão é excesso de passado. Problemas mal resolvidos, traumas, decepções e perdas.
Outros já disseram que o estresse é um excesso de presente sem esperança. É aquela ideia de eu estou aqui agora, mas eu estou numa encruzilhada, eu não sei para onde ir, o que eu faço da minha vida. Agora, o que vira a pessoa que está com excesso de passado, excesso de futuro e está com excesso de presente sem esperança? Isso é o caos psíquico, emocional, físico e espiritual. Isso é a soma de todos os males. Aqui Jesus tenta trabalhar a visão do povo e fala, não deixa a sua vida ser detonada com o medo do amanhã. Não deixa. Não fica preocupado com o que você vai comer e vestir. Eu quero pedir agora para você dar um salto lá para o versículo 31, irmão. Nós vamos ler do 31 a 34. 6, 31 a 34. Olha só. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão... Próximo versículo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou a sua própria carga, ou o seu próprio problema. Para mim, esse versículo está associado com a promessa de Levítico 26:10. Aquela promessa foi dada milênios atrás, mas Deus nunca disse que ela tinha acabado. Aquela promessa não deveria ser uma promessa só baseada naquilo que eu vejo, a grande colheita está acontecendo. Mas aquela promessa, ela tinha que ser baseada em quem prometeu. Ou a segurança que eu tenho hoje, ou a preocupação que eu tenho amanhã, não pode ser maior do que a confiança que eu tenho naquele que prometeu cuidar de mim. Cuidar daquilo que eu vou comer, do que eu vou vestir. E nesse contexto nós temos também toda a ideia de Levítico 26:10, porque Levítico 26:10 é: guarda os meus mandamentos, porque eu vou habitar no meio de vocês. Eu posso ter grande colheita, eu posso ter tudo do bom e do melhor, mas se Deus não estiver presente, eu serei um eterno faminto e miserável. Eu posso estar bem vestido, ter ouro e ter prata, mas eu serei um miserável. Qual o segredo, então, para a grande colheita? Confiar naquele que é o nosso provedor. Confiar que Deus não muda, que Deus continua garantindo que nós vamos ter pão e que nós vamos ter veste. Nesse contexto, a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu e você acreditamos nas promessas de Deus, nós estamos vivenciando o pedido de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, eu estabeleço um caminho de intimidade. Quando eu coloco a justiça de Deus para trabalhar pela justiça de Deus, eu entro num caminho para fazer a bênção de Deus se materializar. Eu começo a fazer as obras que agradam a Deus. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Na festa dos tabernáculos, nós olhamos para Deus, nós olhamos para a promessa de Deus e nós também praticamos a vontade de Deus. E Deus tem esse compromisso com a igreja, tem esse compromisso com o seu povo. E é muito importante entender também que a bênção de Deus, ela está num contexto de escolha. Eu quero o Deus da bênção, eu quero a bênção de Deus. Como é que eu vou escolher a bênção? Salmo 109, 17 e 18. Eu devo escolher a promessa, amar a promessa, lutar por ela, materializar essa promessa no meu comportamento, escolher a bênção todos os dias. É o Salmo 109, 17 e 18. A Bíblia fala o seguinte: amou a maldição, ela o apanhe,
não quis a bênção, aparte-se dele. Deixa aqui só um pouquinho. Deus prometeu fazer do bom e do melhor para nós. Eu preciso amar isso. Eu preciso amar isso na minha intimidade com Deus, na minha oração, no meu trabalho honesto, no meu relacionamento familiar, na minha comunhão com os meus filhos, em tudo aquilo que eu posso fazer pela cidade e pela nação. Eu preciso escolher a bênção. A bênção de Deus, ela envolve justiça, ela envolve bondade, ela envolve aquilo que é certo, aquilo que é ético, aquilo que preserva a vida, aquilo que me ajuda a abençoar o próximo. Por isso, para eu ter uma grande colheita, para eu entrar na bênção de Deus, para eu colher os frutos que Deus tem para mim, eu tenho que escolher a bênção e rejeitar a maldição. Versículo 18, olha só. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Deixa esse versículo aí só um pouquinho. Então a Bíblia diz que, é claro, o livro de Levítico vai falar isso, inclusive esse capítulo 26, que se nós obedecermos a Deus, a bênção vem. Se nós desobedecermos, a maldição vem. Então a Bíblia fala sobre a questão da escolha. Qual que é o efeito da escolha da maldição? Ela vai ser uma roupa que vai envolver a pessoa, ela vai ser como água que vai penetrar nos seus ossos, ela vai ser como um azeite que fica impregnado. Quando nós falamos sobre essas coisas que se chamam bênção e maldição, nós temos que ir lá para Gálatas 6:7. Quero pedir para colocar Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Isso, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então eu quero voltar na ideia de bênção e maldição. Quando eu escolho a bênção, eu vou semear a bênção. Vou semear a bênção na minha casa, vou semear a presença de Deus na minha casa, vou semear a verdade de Deus na minha casa, vou semear a fé na minha casa, no meu trabalho, na minha cidade, na minha nação. Eu vou me vestir da bênção. A bênção, ela vai entrar em mim como água. Ela vai ser como um óleo que penetra no meu corpo e fica impregnado. E a Bíblia está dizendo aqui, porque eu quero colocar para vocês que Deus tem uma promessa, mas existe uma condição para eu alcançar a promessa. E o que é essa promessa? É uma promessa de semear a bênção, semear a fé, semear a verdade, semear a justiça, semear o amor, semear o perdão, semear também um compromisso de lutar pelo bem da nossa pátria, de trabalhar como eu nunca trabalhei e de buscar a Deus como eu nunca busquei antes. Então, o que o homem semear, ele vai colher. Vamos colocar agora 2 Coríntios 9:6. Eu estou acumulando aqui alguns versículos que eu quero fazer outro comentário com vocês. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Está aí. Em todas as áreas da nossa vida, na nossa comunhão com Deus, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa relação social, esse princípio, ele acontece. Se eu semeio com fartura, eu vou colher em abundância. Se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos agora. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. E em relação a escolher a bênção, em escolher acreditar na promessa de Deus, em relação a escolher obedecer os mandamentos de Deus, que envolve amar o próximo, que envolve não matar, não roubar, não cobiçar, que envolve trabalhar honestamente. Olhe agora, pessoalmente, onde você está, para a maneira que você tem semeado nessas áreas.
na sua relação com Deus, no seu casamento, na relação com seus filhos, no seu trabalho, no seu amor à pátria, na evangelização. Olhe para dentro de você. Talvez nesse momento você tenha muitas dúvidas. Mas Deus quer tirar algumas dúvidas de você, principalmente em relação a esse princípio. Deus já prometeu que Ele tem uma grande colheita para todos nós. Mas tem uma condicional da qual nem eu nem você escapa. Primeiro, eu estou escolhendo a bênção, a fé, a intimidade com Deus, a verdade, a justiça, a honestidade, a misericórdia. Eu estou semeando isso em abundância. Eu escolho isso todos os dias. Eu dou valor a isso todos os dias, começando na minha intimidade com Deus, partindo para o meu casamento, na relação com os meus filhos, na relação de trabalho, no meu amor à cidade e à pátria. Pense sobre isso agora. Senhor, eu me envolvo com cada irmão e cada irmã agora nesse pensamento. E eu quero pedir a graça do Senhor. Porque junto com os irmãos, como noiva do Cordeiro, eu te amo. Nós te amamos. Mas nós queremos aqui nessa noite entender que a promessa não vai acontecer se não fizermos a nossa parte. A promessa da grande colheita não vai acontecer, ela não vai evoluir, ela não vai prosperar, ela não vai se perpetuar se não semearmos em abundância. Na nossa fé, na nossa dependência, na nossa oração, na nossa relação de amor com o nosso cônjuge, na nossa relação de amor, de tempo de qualidade com os nossos filhos, na nossa relação de trabalho honesto, de trabalho duro, de trabalho de amor, ali onde nós estamos trabalhando. Nós não vamos colher se não amarmos a cidade e a pátria. Senhor, eu quero te pedir por mim e por todos nós agora, que o Senhor vire uma chave agora, e que o Senhor nos ajude a subir de nível, hoje nessa festa dos tabernáculos, diante de uma grande promessa, que devemos dar lugar ao novo. O novo de Deus começa com a fé abundante, com a confiança inabalável, com a decisão de semear muito na intimidade, muito na relação familiar, muito na relação com os filhos, muito na relação de trabalho, muito na relação de amor à pátria, muito na relação de amor ao próximo. E eu peço que o Senhor me ajude a virar essa chave hoje. Eu quero subir de nível na fé. Eu quero, ó Deus, colher essa grande colheita. Mas temos descoberto aqui, por outros versículos da Tua palavra, que eu preciso selecionar a semente, plantar boa semente e plantar com abundância. Me ajuda nesse momento a me arrepender. Senhor, se eu estou escolhendo sementes erradas, eu estou semeando de maneira errada na minha casa, na comunhão contigo, na cidade, no trabalho, nas minhas escolhas, eu decido, Pai, não escolher a maldição, não escolher a corrupção, não escolher o pecado. Senhor, eu decido aqui, junto com os irmãos, rejeitar a semente da velha vida, a semente da incredulidade, a semente do egoísmo, a semente do narcisismo, Senhor, a semente do humanismo, que nega a fé no Senhor. Eu rejeito essas sementes. Eu quero abençoar a semente, Senhor, da intimidade contigo. Eu quero abençoar a semente da santidade. Eu quero abençoar a semente do amor, da honra ao meu cônjuge, do cuidado ao meu cônjuge, Senhor, da prioridade da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Senhor, eu quero aqui declarar, Senhor, que eu vou semear com abundância no trabalho honesto, no amor ao meu trabalho, à minha firma, ao meu patrão, aos meus empregados, ao território que eu trabalho. Eu vou plantar boa semente. Eu quero pedir perdão por todo o pecado que eu tenho
Senhor, cometido, por qualquer maldição que eu tenha escolhido, eu quero tirar essa roupa da maldição agora. Eu quero tirar a mente da maldição. Eu quero tirar a mente da incredulidade, do egoísmo, da violência. Senhor, eu quero rejeitar aqui todo comportamento maligno. Em nome de Jesus, abra os meus olhos. Eu quero, Senhor, enxergar o futuro com os olhos da fé. Eu quero ganhar uma visão agora, em nome de Jesus, de um novo tempo de intimidade contigo, de um novo tempo de relacionamento conjugal, de um novo tempo, Senhor, de trabalho com qualidade, Senhor, de um novo tempo de amor ao Brasil, de um novo tempo de intercessão pela minha pátria. Eu quero ser um intercessor como eu nunca fui. Senhor, eu quero romper o bloqueio da incredulidade, da ansiedade e do medo. Eu amarro isso, eu repreendo isso, eu recebo a tua promessa. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Eu quero declarar que os teus olhos estão sobre nós, e o Senhor nos fará fecundos. Eu recebo a palavra da fecundidade, porque eu quero ser um ganhador de almas. Eu recebo a palavra da multiplicação. Eu recebo a palavra aqui da tua aliança conosco. Em nome de Jesus, eu quero receber o novo do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Quero pedir para você abrir os seus olhos. Quero pedir para você olhar para o seu cônjuge aí, se você é casado. Estou olhando aqui para minha esposinha aqui da frente, a Savana Karine. Eu tenho que escolher muito mais bênçãos do que eu já tenho escolhido em relação à sua vida, viu, querida? Muito mais. Eu reconheço que eu tenho que escolher muito mais bênçãos em relação à minha comunhão com Deus. Eu tenho que escolher muito mais bênçãos em relação a amar o Brasil. O Brasil tem que ser pátria amada para mim. Pátria amada para mim. Porque eu quero dizer que o filho teu não foge à luta. Não foge à luta, ele não entrega os pontos. Ele fura os bloqueios da incredulidade. Ele repreende os bloqueios e ele salta os bloqueios da injustiça e da corrupção. Ele não admite que a sua pátria amada seja vilipendiada. Amém? Eu quero ler aqui Hebreus 10, 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Eu quero aceitar as condições para a grande colheita. Eu quero escolher a bênção. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande... Eu vou trocar galardão por colheita. Tá? Dá licença. Espero que você não fique chateado. Volta o versículo anterior, por favor. Eu vou trocar galardão por colheita. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela trará grande colheita. Confiança em Deus. Confiança nos mandamentos. Confiança no Espírito Santo. Confiança na comunhão. Confiança na oração. Confiança no trabalho honesto. Confiança na defesa da pátria. Confiança em Deus que nos promete um galardão. Há um galardão para todos nós. A condição é: não abandone a sua confiança, não desista. Não desista da sua fé em Jesus. Não desista dessa igreja. Não desista da sua célula. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu patrão. Não desista dos seus empregados. Não desista da visão de trabalhar algo novo que você ainda não trabalhou. A sua confiança, sua fé tem galardão. Deus ama a confiança nele e a confiança naquilo que uma boa semente pode produzir. Deus responde à confiança que temos nele. E Deus responde à confiança que eu tenho quando eu planto uma boa semente. Então pode passar o próximo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Quem reconhece como eu que precisa perseverar nos mandamentos? Na escolha das boas sementes. No plantio com abundância. Para que, havendo feito a vontade de Deus,
Eu vou substituir promessa por colheita. Alcanceis a colheita. O que Deus está fazendo aqui pelo Brasil sem nós merecermos, ainda que Ele está respondendo o trabalho dos trabalhadores, é que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Temos que confiar no poder de Deus. O milagre já está diante de nós. A pandemia passou apesar das grandes dores. Deus permitiu que eu e você ficasse, porque ainda tem uma terra para possuir. Tem mais colheitas naturais e tem uma grande colheita de vida que está por vir. Vamos perseverar, irmãos. Na festa dos tabernáculos, quero deixar a mensagem da perseverança para você. A mensagem da confiança para você. Porque talvez hoje a colheita que mais importa é a colheita da sua casa. É uma colheita no seu casamento. É a colheita de um filho que está desviado nas drogas, na imoralidade, na perversão, na violência. Um filho seu que foi tomado pela ideologia comunista, pela ideologia de gênero. Um defensor dos negacionistas da existência de Deus. Talvez um filho seu hoje é um seguidor do ateísmo. Precisamos semear boa colheita nesse filho. Precisamos semear boa semente. Precisamos colher esse filho de volta. A festa dos tabernáculos é uma visão de uma grande colheita. Que Deus te dê essa visão onde você está. Que o Senhor coloque sementes de qualidade na sua vida e você semeie com abundância. Não fique parado em casa. Semeie. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá. E não tardará. Ele vai trazer um reino perfeito para nós. Aí essa colheita abundante será eterna. 1000 anos com Satanás preso. Pensa essa terra sem o capeta. Pensa essa terra sem os demônios. Porque não é só Satanás que é jogado no abismo. Quando fala que Satanás é preso numa grande corrente os asseclas. Seus demônios vão tudo junto. Vem um reino por aí que eu e você não conseguimos expressar. O Carlinho um pouco mais, que ele é mestre em escatologia. Ele pregou quase 6 anos sobre escatologia na Fases. Quando a gente vai falar sobre escatologia, os jovens não chamam a gente mais. Falam, vamos chamar o Carlinho. Falar, então chama. Na verdade, é o que fico falando. Chama o Carlinho. Você fica me chamando, chama o Carlinho. E de vez em quando eles me ouvem. Eles chamar de novo, né? Vai ter um negócio chamado revival. Não vai? Pode colocar o próximo. Quero pedir para você ficar de pé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Confiança, perseverança, galardão. Fé, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, neles não se compraz a minha alma. Não posso voltar atrás na confiança, na fé. Em relação ao amor a Jesus, amor ao próximo, amor à família, amor ao trabalho, amor à pátria, amor à família tradicional, amor à verdade, amor ao trabalho justo, à recompensa justa. Eu não posso retroceder, porque senão eu vou entristecer o espírito. Próximo. 39. Olha esse versículo. Nós. Queria que você falasse para a pessoa. Nós. Fala para a pessoa do lado. Eu e você. Nós que estamos aqui na festa dos tabernáculos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não vamos perder a colheita, nós vamos colher muito. Não vamos perder, nós vamos vencer. Quem garante isso é o Senhor. E nós queremos a bênção, nós não queremos a maldição. Nós não queremos perder, nós queremos conquistar. Nós queremos conquistar.
Somos, entretanto, da fé. Eu quero que você repita após mim. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Alma preservada, alma sarada, alma liberta, alma curada. Olha para mim, alma que perdoa. Porque quem perdoa consegue sonhar. Alma preservada, alma com esperança. Não alma cega, não alma desesperada. Alma preservada, alma que crê. Alma que sonha, que tem visão. Alma com fé. Bate no peito, fala: alma, você está preservada pela fé, pela esperança e pelo amor. Ser curada, minha alma. Fala: perdoa quem te magoou. Fala: alma, deixa o passado para trás. Fala: alma, não olha para trás. Alma, olha para o Senhor. Olha para o galardão. Olha para a promessa. Olha para o Espírito de Deus. Alma, seja preservada agora, em nome de Jesus. Continua com a mão no coração. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. A palavra da grande colheita. A palavra que cura a alma. A palavra que tira a ansiedade, a palavra que tira a mágoa, a palavra que tira a angústia, a palavra que tira o medo do futuro, a palavra que tira o medo de sonhar. A palavra é a palavra da presença do Espírito, é a palavra do Deus que nos dá o pão e a veste, que nos garante, Senhor, uma família abençoada, filhos abençoados. A palavra que nos garante que o Senhor tem um compromisso com o Brasil. Porque o Senhor tem uma mulher no Brasil, uma noiva chamada igreja. O Senhor é apaixonado por ela, o Senhor está olhando para ela. O Senhor está vendo quando ela canta, o Senhor está vendo quando ela chora, o Senhor vê quando ela dobra o joelho. Mas o Senhor está vendo uma noiva que semeia a boa semente. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por ouvir esses irmãos que estão aqui. Eu sei que tem uma chave que está sendo virada hoje, que vai continuar sendo virada amanhã e depois. No último dia dessa festa, com muita celebração, com muita arte, com a visão que será dada pela arte. Senhor, essa alma ferida, que está sendo preservada e curada a partir de hoje, essa alma vai voltar a sonhar. Ela vai selecionar as sementes e ela vai, com sangue nos olhos, com paixão, como um filho teu que não foge à luta, ela vai semear e colher com abundância. Você que crê, dê um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Que venha a grande colheita, que venha o galardão, que venha a promessa. Nós somos da fé, vamos avançar, vamos plantar, vamos colher. Vamos vencer o diabo, vamos vencer a mentira, vamos ganhar almas, muitas almas, e vamos prosperar, porque na casa de Deus ninguém vai passar fome, ao contrário, haverá alimento em abundância, em nome de Jesus. Amém.